Imagine acordar um dia e ver seu nome estampado em todos os jornais, nas redes sociais e nos telejornais do horário nobre. Não importa quem você realmente é ou o que de fato aconteceu com você, porque a narrativa já foi criada. Agora você é apenas um personagem de uma história vendida ao público. Mas quem define o que é verdade e o que é manipulação? Como a mídia molda o que acreditamos? Hoje vamos mergulhar em um dos casos mais controversos do Brasil: o assassinato de Elisa Samúdio e a forma como foi explorado pela imprensa. Bem-vindo ao canal A Anatomia do Mal, onde investigamos crimes que chocaram o mundo e desvendamos suas verdades ocultas. Se você acha que conhece a história de Elisa Samúdio, prepare-se para uma nova perspectiva. Vamos falar sobre como a mídia transformou esse caso em um espetáculo de horror, alimentando o sensacionalismo e manipulando a opinião pública. Elisa Samúdio desapareceu em 2010. Jovem, bonita e cheia de sonhos, ela entrou para a história não apenas como vítima de um crime brutal, mas como uma peça em um jogo de interesses midiáticos. Seu nome se tornou manchete em todas as plataformas. O que deveria ser uma busca por justiça rapidamente se tornou uma novela macabra, onde cada detalhe de sua vida foi exposto, distorcido e usado para gerar audiência. Mas até que ponto a mídia foi justa? Será que o interesse era realmente informar ou apenas lucrar com o sofrimento de uma mulher assassinada? Desde o primeiro dia, a cobertura do caso foi conduzida de maneira frenética. Manchetes chamativas, suposições infundadas e a transformação de personagens reais em vilões e mocinhos. O goleiro Bruno, um dos mais promissores do futebol brasileiro, foi retratado de diferentes formas ao longo do tempo. De estrela a monstro, de vítima do sistema a vilão implacável. Mas essa narrativa foi construída com base em fatos ou em interesses comerciais? Agora vamos analisar como o sensacionalismo influenciou a percepção pública desse crime e como as versões contadas ao longo dos anos podem ter distorcido a realidade. Será que tudo o que sabemos sobre esse caso é realmente a verdade? A mídia tem um poder inegável. Ela pode expor injustiças, pressionar as autoridades e até mesmo dar voz a quem não tem. Mas também pode destruir reputações, manipular informações e transformar tragédias em entretenimento. No caso de Elisa Samúdio, vimos esse poder sendo usado de todas as formas possíveis. Desde o início das investigações, jornais e programas de TV se apropriaram do caso para atrair espectadores. Foram divulgadas imagens da vítima, depoimentos truncados e especulações que muitas vezes não tinham qualquer embasamento. O foco da imprensa não estava na busca pela verdade, mas sim no impacto das manchetes. Afinal, um caso de feminicídio envolvendo um jogador famoso era uma mina de ouro para a audiência. Os noticiários passaram a explorar cada detalhe da vida de Elisa, expondo sua intimidade, questionando suas escolhas e, muitas vezes, culpabilizando a vítima. Programas de televisão sensacionalistas não hesitaram em destacar sua participação em ensaios fotográficos, em sugerir que ela buscava fama ou dinheiro, desviando completamente o foco do crime brutal que havia sido cometido. A narrativa construída não era apenas sobre um assassinato, mas sobre uma mulher que, segundo algumas matérias, havia se colocado naquela situação. Mas por que essa abordagem? Será que a mídia tem um padrão de comportamento quando trata de crimes envolvendo figuras públicas? E, principalmente, como isso impacta a justiça? A cobertura intensa do caso levou o público a formar opiniões antes mesmo do julgamento, criando uma pressão sobre juízes e promotores. A imprensa moldou a percepção coletiva e, em muitos momentos, transformou o tribunal em um espetáculo para gerar audiência. Elisa foi reduzida a uma personagem de um enredo criado para entreter, não para informar. Enquanto isso, o verdadeiro objetivo, buscar justiça, parecia cada vez mais distante. O sensacionalismo no jornalismo não é novidade, mas no caso de Elisa Samúdio, ele atingiu proporções extremas. As manchetes, em vez de se concentrarem na brutalidade do crime ou na importância de combater a violência contra a mulher, muitas vezes giravam em torno de detalhes mórbidos e da vida pessoal da vítima. A imprensa criou um enredo onde cada personagem tinha um papel definido,
Mas quem escolheu esses papéis? O goleiro Bruno, no auge da sua carreira, passou de herói do futebol a vilão de uma tragédia nacional. Mas a maneira como ele foi retratado variava de acordo com o interesse de cada veículo. Alguns destacavam sua frieza e arrogância. Outros tentavam justificar seus atos como resultado da pressão e do sucesso. Enquanto isso, Elisa era representada de diversas formas: vítima inocente, mulher ambiciosa, ex-namorada vingativa. Essa alternância nas narrativas deixava o público confuso e dividia opiniões. Esse fenômeno não é exclusivo desse caso. Muitos crimes de grande repercussão seguem o mesmo roteiro: a criação de vilões e mocinhos, a distorção da realidade e a exploração da dor alheia para fins comerciais. Mas será que essa abordagem ajuda a sociedade a compreender melhor os crimes ou apenas reforça preconceitos e estereótipos? Ao longo dos anos, diferentes versões da história foram apresentadas. Algumas enfatizavam a brutalidade do crime, outras tentavam minimizar a culpa de Bruno. Mas onde fica a verdade no meio de tudo isso? Será que algum dia saberemos todos os detalhes do que realmente aconteceu? A cobertura intensa do caso não afetou apenas os envolvidos, mas também teve um impacto profundo na sociedade. O crime de Elisa Samúdio trouxe à tona debates sobre violência contra a mulher, abuso de poder e impunidade. Mas será que a forma como a mídia tratou o caso ajudou a avançar nessas discussões ou apenas reforçou padrões problemáticos? Além da exploração midiática, um ponto alarmante foi a forma como o sistema de justiça foi influenciado pela opinião pública. Juízes e promotores estavam sob intensa pressão. A população já havia decidido o destino de Bruno antes mesmo do julgamento, influenciada pelas manchetes sensacionalistas. Mas será que a justiça deve ser guiada pela opinião pública? Outro aspecto preocupante foi o impacto psicológico nas famílias envolvidas. A mãe de Elisa, que lutou por justiça, teve sua dor exposta publicamente. O próprio Bruno, ao sair da prisão, passou a receber propostas para lucrar com sua história, incluindo convites para voltar ao futebol. Isso mostra como, muitas vezes, o crime se torna um espetáculo sem que as verdadeiras vítimas sejam respeitadas. O caso de Elisa Samúdio nos ensina muito mais do que apenas os detalhes de um crime brutal. Ele revela como a mídia pode moldar nossas percepções, como o sensacionalismo pode desviar o foco da justiça e como a verdade muitas vezes se perde em meio ao espetáculo midiático. Mas e você? O que acha da forma como esse caso foi tratado pela imprensa? Será que a mídia deveria ter um papel mais responsável ao noticiar crimes tão impactantes? Deixe sua opinião nos comentários.